vocês foram escolhidos por Deus. A escolha não fui eu que fiz, mas foi Deus quem fez. Não foi meu pai, minha mãe, não foi meu cônjuge, não foi alguma outra pessoa, entidade ou ser ou instituição, mas é uma escolha soberana de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Paulo nos revela que antes do mundo existir, Deus escolheu em Cristo um povo para si. Essa escolha sóbria não foi baseada em méritos humanos, mas na graça infinita de Deus. Segundo, não foi por presciência de Deus, que Deus olhou no futuro e viu que um dia os tessalonicenses iriam crer na pregação de Paulo, porque Paulo diz aqui que Deus escolheu vocês desde o princípio, antes da criação do mundo, quando vocês ainda nem existiam, não tinham feito absolutamente nada. Deus soberanamente escolheu vocês. A predestinação e a escolha não é baseado na presciência de Deus, mas é fruto dela. Deus sabe quem são os escolhidos porque foi Ele quem escolheu, não é porque Ele viu quem haveria de decidir ou crer em Cristo Jesus. Aprendemos também que essa escolha é pela livre graça de Deus. Paulo se refere aos escolhidos como amados pelo Senhor. É verdade que Deus amou o mundo, mas Ele amou de maneira especial e com amor salvador aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia sempre se refere aos crentes como sendo amados de Deus. Isso só faria sentido, essa expressão só faz sentido se esse amor de Deus pelos seus é distinto do amor que Ele tem pela sua criação. Deus ama o mundo todo, Deus ama a sua criação. Por isso Ele derrama graça, bênção, misericórdia, cuidados, dons, virtudes, favores a todos indistintamente, por conta do seu amor como Criador. Mas como Redentor e Salvador, Ele ama em particular esses que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu, Paulo diz aqui, com um propósito, para a salvação. Tem um objetivo, para sermos salvos da nossa culpa e da nossa condenação. E há um meio que Deus usa. As pessoas que não entendem direito esse assunto pensam que a eleição e a predestinação tendem a levar o crente que acredita nisso a viver uma vida folgada ou relaxada com relação à moral e à ética. Longe disso. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,13, que Deus nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Onde não há verdade e onde não há santificação, não existe eleição. Você só pode pensar que foi eleito por Deus se você olhar para a sua vida e ver sinais de santidade e de confiança e descanso na verdade de Deus, porque sem essas duas coisas não houve eleição. Como eu disse, eleição, eu olho aqui, não posso dizer quem é eleito ou não, mas por outro lado, seria um erro pensar que a eleição é alguma coisa que fica escondida no secreto desígnio de Deus, porque ela se manifesta. Quem é eleito vai querer ser santo, vai querer viver na prática da verdade. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e é através disso que nós conhecemos que fomos eleitos, que a obra é de Deus, que é uma genuína atuação do Espírito Santo, quando traz santidade e fé na verdade. Quando os pecadores incrédulos, quando as pessoas equivocadas, elas são trazidas à verdade através da pregação do Evangelho e se rendem a Jesus, se rendem ao Senhor da glória, mediante a exposição da sua palavra. Deus ama o mundo com um amor geral e demonstra paciência e bondade para com toda a criação. Mas Ele tem um amor especial e redentor por aqueles que Ele escolheu em Cristo. Esses foram separados para Ele desde a eternidade e serão preservados até a glória. Deus nos escolheu porque nos amou. Esse amor é um amor especial, diferente do amor geral que Deus tem por toda a criação. É o amor que move Deus a chamar, explicar e glorificar aqueles que pertencem a Ele. A conversão no Novo Testamento, quando é usada, geralmente ela implica ou inclui reconhecimento do pecado, arrependimento do pecado, abandono do pecado e uma nova vida. É isso que significa se converter. Você se convencer de que é um pecador,
de que você ofendeu a Deus, você admitir isso, confessar isso, abandonar essas coisas e dar um novo rumo à sua vida. É isso que é conversão. E é isso que aconteceu em Tessalônica, através da pregação do apóstolo Paulo. E era isso que indicava para ele que o que aconteceu lá era de fato uma obra de Deus e, portanto, eles eram eleitos, porque quem não é eleito não se converte. Ele vai ouvir a pregação, ele vai participar de cultos, ele pode até ocupar algum cargo oficial de autoridade na igreja, mas sem eleição não há conversão. O Espírito Santo de Deus vai chamar de maneira irresistível o eleito, vai falar no coração dele, vai encantá-lo. Primeiro vai trazê-lo ao reconhecimento dos seus próprios pecados, em seguida vai apresentá-lo, ou vai apresentar-lhe Jesus com doçura, com sabedoria que só o Espírito Santo sabe fazer, de maneira que esse chamado irresistível é aceito pelo pecador, que livre, espontânea e voluntariamente vem deixar o seu pecado e abraçar Jesus. Só tem conversão onde houve eleição, e onde houve eleição, a conversão vai acontecer. Deus usa a pregação da palavra para chamar os seus eleitos de maneira eficaz, mudando suas vidas completamente, e é isso que nos convence que o que ocorre em nosso meio é obra de Deus. Se eu me perguntar, pastor, olhando ao redor, que sinal você procuraria de que Deus está realmente em um determinado lugar? A minha resposta invariavelmente seria essa: a maneira como eles recebem a pregação pura e simples do Evangelho da Graça. A glória de Deus revelada em Cristo Jesus, a justificação pela fé, a salvação mediante o sangue precioso de Jesus. Como é que eles recebem isso? Recebem com alegria. Isso muda a vida das pessoas, isso traz esperança com relação à vida de Jesus. Se isso está presente, somente o Espírito Santo de Deus pode produzir esse tipo de coisa. A conversão que inclui arrependimentos e fé é uma obra de Deus no coração do pecador, e essa obra só acontece porque Deus, em sua graça soberana, escolheu desde a eternidade aqueles que seriam salvos. A conversão é o início de uma nova vida em Cristo, marcada pela renúncia ao pecado e pela fé em Jesus. Ela é obra de Deus do começo ao fim, e o pecador convertido é chamado a viver para a glória de Deus em todas as áreas de sua vida. Para nós examinarmos tudo que tem sido feito até agora e tudo que somos. Olhar para nós como igreja, e eu sei que há pessoas de outras igrejas aqui, vale para a sua igreja também. Nós precisamos olhar para nós como igreja histórica, como igreja que está aqui há 150 anos, e perguntar a Deus, pedir que Ele sonde o nosso coração, que examine os nossos caminhos, porque nós não queremos confundir religiosidade, ativismo, pragmatismo e ortodoxia morta com a legítima obra de Deus. Para que Deus nos ajude a ver. Queridos, é muito fácil nós cairmos no engano religioso. É muito fácil. Satanás é o pai da mentira, ele está pronto a corromper as mentes e os corações. Por isso, vigilância é necessária. Uma exposição como essa, ela, em primeiro lugar, visa despertar sua consciência. Examine o seu coração. Quais são as evidências que você tem de que você vai estar com os Tessalonicenses na glória? Que evidência você pode ver em você? Sonde o seu coração. Ocasiões como essa são oportunas para isso. Fala aqui aos filhos dos crentes. Estou vendo tantos jovens aqui. Eu nasci na igreja, cresci na igreja presbiteriana, me desviei aos 16 anos, me converti aos 23 depois de uma vida dissoluta, mas nem todo mundo se converte. Eu sei de casos de gente que se desviou e não voltou. Sem a eleição, nenhuma dessas etapas ocorreria, porque o homem natural é incapaz de salvar-se ou voltar-se para Deus por conta própria. A eleição é a garantia de que Deus salvará os seus, e a conversão é o meio pelo qual essa escolha se manifesta na vida do pecador. Isso nos leva a glorificar a Deus pela sua graça soberana e perfeita. Você está vivendo de acordo com o propósito de sua eleição? A sua vida reflete santidade, amor e dedicação ao Senhor? A eleição
não nos dá licença para pecar, mas nos chama a viver uma vida que glorifica a Deus. Amém.